Fala, geoaprovado! Fala, geoaprovada! A Kodak não quis câmeras digitais, a Yahoo não quis o Android. O que foi isso? Quais são as consequências desse processo? Quais são as consequências futuras para essas empresas? Tá? Não sabe? Não sabe? Só um minutinho. Solta a vinheta, papai! Fala, turma boa, beleza? Como é que tá a tua preparação? Tudo tranquilo? Tudo encaminhando para o ponto positivo? Ótimo! A temática de hoje está associado, tá, ao negócio chamado transformação digital. É, exatamente isso. Nós vamos tratar sobre disrupção digital, tá? Para começar o nosso bate-papo aqui no canal Bora Atualizar, a disrupção digital significa um processo. Então tem todo o encadeamento de ideias, todo o encadeamento de planejamentos, todo o encadeamento de metodologias. Para quê? Para geralmente provocar transformações. Mas que transformação é essa? Quando você pega uma questão, quando você vai escrever um texto sobre essa temática disrupção digital, lembre-se, ela é o processo de transformação digital. Ela é um processo de transformação digital porque ela interrompe, porque ela suspende as formas, as metodologias, os meios, as ferramentas, tá, de utilização, de produção, de produtividade tradicionais. Isso valendo tanto para o mundo dos negócios, como também o cotidiano, a organização espacial rotineira, dia a dia das pessoas. Então isso é o que nós chamamos de disrupção digital. Esse rompimento do tradicional para o digital. E esse digital incluído, inserido, participante do cotidiano, tanto do mundo dos negócios, como principalmente na organização espacial das pessoas. Por isso, gera bastante impactos essa grande transformação digital. Agora, há de se ressaltar que essas transformações digitais ocasionadas pela disrupção digital, ela tanto gera inovações, ou seja, você fazer diferente com as ferramentas que já existem, com os meios de produção que já existem, como você partir do zero. Aí vem as chamadas invenções. Então, falar de disrupção digital é falar de rompimento do tradicional, da forma tradicional de produzir, da forma tradicional de consumir, da forma tradicional de realizar mídia, de realizar propagandas, da forma tradicional de comprar. Tá? Exatamente isso que você está pensando. As formas tradicionais, elas são abandonadas. Por isso é um momento de interrupção. Por isso é um momento de rompimento. É um momento que corta-se, vamos dizer assim, uma espécie de cordão, uma espécie de liga que segurava ao tradicional, que segurava ao passado, tá? Por isso é um grande processo de transformação digital que está presente, por exemplo, na questão do mundo financeiro. Justamente como, Almeida Júnior, a saída, a retirada, o fechamento, tá? Ou pelo menos a não tão grande mais procura de agências físicas. E aí você vai estar associando ao quê? Aos aplicativos, não é verdade? Aos chamados apps das agências bancárias físicas, né? Das instituições financeiras no Brasil e no mundo inteiro. Mas além disso, tá? Você não pode esquecer que é um momento de rompimento, tá? Porque mesmo que você tenha o aplicativo daquela agência financeira bancária, que tem uma série enorme, uma diversidade enorme de operações na ponta do seu dedo, no tocar de uma tela, mas você também tem um movimento de rompimento. E isso que é a disrupção digital. Além disso, além dessas inovações, nós temos as invenções. Então você vai lembrar de quê? Na questão do setor financeiro, você vai associar aos bancos digitais, a redução da burocracia, a ausência de filas, a rapidez, a flexibilidade, tá? A dinamicidade que circulam os bancos digitais. Observa que isso é um momento de rompimento, tá? Então quando você fala de disrupção digital, não acompanhar isso, ou seja, negligenciar esse processo real, é simplesmente no mundo dos negócios e até mesmo no mundo da organização espacial das pessoas, isso é sinônimo, isso é significado de falência. Não acompanhar
essa tendência real, concreta, de rompimento tradicional com a dinamicidade da era digital é sinal de falência, tá? E é por isso que você tem essa quebra. Uma quebra de quê, Almeida Júnior? Uma quebra a partir do uso, da aplicabilidade, tá? Da praticidade da tecnologia. Então você vai ter as antigas práticas substituídas pelas práticas digitais. E aí você vai ter uma porrada de exemplos, né? Nós temos a questão do Uber, nós temos a questão da Netflix, nós temos a questão da Spotify, nós temos um exemplo de bancos digitais como o Nubank, e nós temos isso, essa ferramenta que é o YouTube, onde eu estou chegando, onde você desejar assistir essa aula. Então são momentos de disrupção. Tu imagina como as locadoras se comportavam quando se falou de um possível rede que tenha à disposição de filmes, de séries. Isso é impossível. Não dá para acontecer isso. A Netflix chegou e rompeu. Né? Imagina como era a vida do taxista, na forma de prestar serviço tradicional. Chamar por telefone celular, isso não dá certo. Chegou a Uber, tá certo, e mostrou e rompeu com o tradicional. Daí você entende que literalmente a disrupção digital, ela é um processo de reinvenções. Ela é um processo onde cada vez mais você tem a redução da documentação, a redução da burocracia, a redução daquilo que segura a produtividade, a redução daquilo que rompe, né, com a flexibilidade. Por isso, cada vez mais você tem a disrupção digital no mundo dos negócios. Por quê? Porque ela promove literalmente o quê? Uma tomada de decisões mais rápida. E tudo que o consumidor, tudo que o cliente preza é o quê? Personalização, atendimento especial, flexibilidade, rapidez e dinamicidade no seu atendimento, seja para adquirir o seu produto, seja para adquirir o seu bem, ou seja para adquirir qualquer tipo de serviço. Isso é o mundo dos negócios. Então a disrupção digital, ela está presente no mundo dos negócios? Sim, tá? Sem sombra de dúvida. Mas além disso, tá? Ela está presente no mundo das pessoas. Por isso ela gera o quê? Impactos. E esses impactos são geralmente associados ou originados ao quê? Por exemplo, falar de disrupção digital é você falar de quê? De rompimento e replanejamento, readaptações. Falar literalmente de disrupção digital é você estar associando ao quê? A novos veículos midiáticos. E aí volta mais uma vez um exemplo. Aqui, ó, essa ferramenta que nós estamos, o YouTube. Por que a disrupção digital gera impactos? Porque ela vai ter que necessitar de momentos, de eventos, de ferramentas, de instrumentos digitais. E isso é impactante por quê? Porque ela desmaterializa muitos processos. Literalmente o papel some, tá? Daí tu percebe a escala de impacto que a disrupção digital pode provocar, tanto na organização das pessoas, como também a organização no mundo dos negócios. E isso é a rapidez que a quarta revolução industrial, que a indústria 4.0, que a forma 4.0 exige. A mobilidade e a flexibilidade das ideias, das informações, dos bens, dos serviços, das mercadorias, dos produtos, das pessoas. Então a disrupção digital, ela provoca este impacto. Lógico que tem os pontos negativos. Por quê? Porque há uma necessidade dos países para acompanhar esse novo movimento, essas transformações digitais, há uma necessidade gritante dos países investirem em educação, investirem em qualificação. Daí você tem um outro impacto, o quê? A questão da escassez de talentos em muitos países, em muitas nações pelo mundo afora. Mas assim você percebe, literalmente, que há uma necessidade crescente desse processo. Por quê? Porque ele prova, porque ele comprova, porque ele carimba a famosa caracterização profissional. Massa essa informação, não é verdade? Além disso, a disrupção digital, ela consegue colocar, tanto como eu mencionei já várias vezes nesse vídeo, tanto na vida das pessoas, como na vida dos negócios, a disrupção, esse rompimento tradicional para o digital, ela consegue implantar e implementar a cultura da inovação.
tá? Há de se ressaltar que a disrupção digital tanto é associada à inovação, como também associada à invenção. Então isso tudo nos leva, tá, o quê? A um processo literalmente satisfação. Essa satisfação está associada ao quê? Essa satisfação está associada ao quê? A rapidez, está associado à entrega, está associada à qualidade do produto. E aí você percebe grandes empresas no Brasil, tá certo? Que literalmente promovem, tá certo? A sua mídia em cima de quê? Em cima de uma logística, em cima de uma atividade comercial, em cima de plataformas. Cita, olha, vocês estão observando a briga do Mercado Livre em colocar centro de distribuição cada vez mais próximo do seu cliente. Então isso é disrupção digital. A rapidez da entrega do produto que essa empresa preza, está atacando no mercado nacional, cada vez mais a rapidez em entregar, a pressa de entregar o produto para o seu cliente. Isso é disrupção digital. Por isso há uma gama enorme de impactos. Agora, de onde que vem tudo isso, né? Quais são as bases? Quais são os pilares para a gente dizer assim, ó, o país A, a nação B, literalmente estão correndo lado a lado com a disrupção digital. Aí você vai ter que associar ao capital humano, né, como pilar. Você vai ter que associar literalmente a uma ascensão cada vez maior de robôs, um processo intenso de robotização, acompanhado de quê? De um mercado de trabalho cada vez mais impermanente, cada vez mais inconstante, cada vez mais mutável. Também eu posso citar como pilares desse processo de transformação digital chamado de disrupção digital, eu posso citar a questão da expectativa do cliente cada vez mais crescente naquele toque, cada vez mais crescente na rapidez da entrega, cada vez mais crescente na informação técnica daquele bem, cada vez mais crescente na rapidez do recebimento do feedback para com, literalmente, a questão do fornecedor. Então isso são pilares que cada vez mais promovem esse processo, a internetização das coisas. Tá? Cada vez mais eu tenho a participação da rede mundial de computadores em todos os aspectos, em todos os processos, em todas as formas de sistematizar, possíveis ou não que você possa imaginar. Ou seja, cada vez mais eu tenho a antecipação das tendências. Cada vez mais o ir e o vir ficam mais rápido, ficam mais intensos, ficam mais produtivos, ficam cada vez mais rentáveis. Por isso, cada vez mais você tem a presença do Big Data, cada vez mais você tem a presença da inteligência artificial no mundo dos negócios e no mundo da organização espacial a partir das pessoas. O que é isso, Almeida Júnior? O que é isso, o canal Bora Atualizar? É o que nós chamamos de disrupção digital. Um momento de rompimento, um momento de interrupção entre o tradicional, literalmente, para o digital. Beleza? Gostou da aula? Deixe seu like, tá certo? Vou deixar aqui um link abaixo que nós temos uma aula gravada sobre as transformações no mundo do trabalho. E eu vou deixar também um link aqui embaixo falando sobre o mundo sem fios, que é uma aula internacionada com essa daqui. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo, faça ele chegar cada vez mais longe para ajudar mais e mais alunos nos seus exames de seleção, nos seus concursos públicos por aí. Beleza? Um abraço e, como sempre eu digo, bons estudos!